night. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o Insertion Source, tá? Nessa parte do vídeo não vai haver nenhum código, tá? Em computador, nenhum algoritmo. Aqui só vai ter mesmo a lógica, digamos, em prática, de maneira física, ok? Então tá, o que a gente precisa para o Insertion Source acontecer, basicamente? Nesse caso, nós vamos ter o quê? Um vetor, tá? Então, um vetor, supondo então que o seu algoritmo peça para o usuário inserir alguns números, tá? Lembrando que esse vetor pode ser de qualquer tamanho, ok? Mas vamos supor que o meu usuário decidiu inserir o número 6, o número 4, tá? Deixa mais abaixo aqui. O número 5, beleza? O número 3, o número 2, o número 1, beleza? Formando assim um vetor de 5 posições, tá? Partindo da posição 0 e indo até a posição 5. Beleza? Mas aí você me fala, ok, é um vetor como outro qualquer, porém, a gente vai precisar também de duas variáveis. Duas variáveis, no caso, uma cuja eu dei o nome i, tá? Porém, pode ser qualquer nome. E outra cuja eu dei o nome, o nome j, ok? Então, beleza. Vale lembrar também que tem que ser dessa maneira, ok? Esta variável tem que ser sempre a primeira, tá? Ela sempre vai começar na posição 0. Já esta variável de cima, né? De cima, digamos assim, vai estar na posição 1, ok? Então, agora que começa o Insertion Source em si. Beleza. O que ele consiste? Ele consiste na comparação de valores, né? Para formar um vetor ordenado de maneira crescente. Ou seja, que começa do menor número e vai até o maior. Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos no valor de j, tá? Que é o 6, e o valor de i, que é o 4, ok? Então, aqui já é perceptível que o valor que está em j é maior que o valor que está em i. Então, se o valor que está em i for menor que o valor que está em j, né? Acontecerá a troca, ok? Beleza, beleza. Então, o que acontece agora? Acontece, né, o incremento aqui do i juntamente com o incremento do j. E o que vamos ter agora? Mais uma troca, pois o valor que está em i é menor que o valor que está menor que o valor que está em j. Trocamos novamente esses valores. Andamos mais uma vez, né? Por conta da incrementação dessas variáveis. Temos aqui novamente 3, que no caso é da posição i, é menor que o valor que está na posição j, que no caso é o 6. Sim, obviamente é menor, né? Então, ocorre a troca novamente. Portanto, ocorre mais uma vez o andamento desses valores. E que ocorre de novo. 6 é menor que 2, obviamente. Então, temos aí a troca novamente. Beleza, beleza. E andamos novamente. Aqui já é perceptível, né? 1 é menor que 6. Então, vai ocorrer a troca novamente. Beleza, pegamos o 1, passamos o 6. Ok. Aí você me fala, ué, mas esse vetor aqui continua de maneira não ordenada. Porém, como ele é um laço de repetição, o que vai acontecer? Ele vai repetir essa ação várias vezes, até que, no caso, esse vetor esteja de maneira crescente. Ou seja, vamos supor que ele já tenha feito essa comparação várias vezes. Já passou por isso aqui várias vezes. Já passou por esse vetor várias vezes. Como ficaria? No caso aqui, nós teríamos o quê? Nós teríamos o 3 aqui. Ok? O 1 aqui. O 2 aqui. Ok? Então aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Então agora o que a gente pode observar? Podemos observar que este vetor, né, está na ordem crescente. Por quê? Porque o menor elemento está na primeira posição e o maior elemento, que neste caso seria o 6, está na última posição. Finalizando assim a lógica do Insertion Source. Muito obrigado, pessoal. Vamos passar para a próxima parte do vídeo.
para ver se o algoritmo está funcionando como realmente deveria. Então, eu inserirei o número 5 na posição 0, 4 na posição 1, 3 na posição 2, 2 na posição 3 e 1 na posição 4. Sendo assim, na posição 0 ficou 1, na posição 1 ficou 2, na posição 3 ficou, na posição 2 ficou 3, na posição 3 ficou 4 e na posição 4 ficou 5. Sendo assim, o nosso algoritmo está correto. Agora nós veremos o algoritmo em si do Insertion Sort. Começando por criar 4 variáveis, sendo elas vetor, i, j e auxiliar. Após isso, nós criaremos um laço de repetição de tamanho, neste caso, 5, na qual vai de 0 a 4, sendo que estes valores na qual eu acabei de mencionar serão as posições do nosso vetor, nas quais o usuário poderá colocar o valor que quiser dentro dessas posições. Agora será o laço de repetição na qual o Insertion Sort será feito, sendo que, como mostrado pelo Matheus, i terá o valor de 1 e j terá o valor do valor menor que i, sendo assim, sempre será i menos 1. E a auxiliar será para que não se perca o valor que estava na posição de i. Então, a variável auxiliar terá o valor da posição que i estava. Após isso, se a variável na posição de j for maior que a auxiliar, a posição j mais 1, que seria a posição que está o valor da auxiliar, terá o valor de j. Após isso, o j diminuirá de tamanho, pois é assim que o laço funciona. Então, o j terá um valor menor que ele tinha antes. Sendo assim, i j mais 1 seria a mesma coisa que o valor apenas j, no qual receberá o valor de auxiliar. Como eu disse, pois para que o vetor na posição de i, que seria o valor de auxiliar, não seja perdido este valor. Sendo assim, o auxiliar serve apenas para que eles troquem de posição e não se perca o valor enquanto aconteça essa troca. E cada vez que i aumenta de tamanho, que aumenta o valor de i, sendo que i era 1, se tornará 2, e após isso 3, 4, até chegar ao limite de ser o tamanho do vetor e o laço acabar, terá o laço de repetição de j terá um tempo de duração maior, sendo assim, pense que j é 4 e i é 5. Sendo assim, é apenas ilustração, não sendo como está assim no algoritmo. O laço j, o auxiliar terá o valor de que está na posição 5. E esse auxiliar ele não mudará de tamanho dentro do laço de repetição da coluna 18 a 20. O auxiliar continuará sendo o mesmo valor. Sendo assim, não importa o que aconteça, não importa se na coluna 19 ele retire o valor que estava naquele local, como o auxiliar não está mostrando o valor que está dentro do local, e sim o auxiliar tem este valor, ele não será perdido o valor. E j será, j será 4, após isso j se tornará 3, então ele vai da posição 3 e a posição auxiliar, para ver se é maior ou não para fazer a troca. Sendo assim, ele irá fazendo a troca até ficar totalmente ordenado. Após isso, o laço de repetição embaixo da coluna 24 à coluna 26 será para verificar se o laço está realmente correto. Perdão, o vetor estará correto. Sendo assim, ele terá que ter, como eu disse, de 5 a 1, ele terá que estar 1, 2, 3, 4, 5. E este alert serve para mostrar para o usuário se está corretamente como que está em cada posição, que é de 0 a 4. Relembrando que o exemplo que eu dei era meramente ilustrativo, não era como está realmente no algoritmo. We them boys. Pop a, pop, pop, pop a, pop.